Olá, tudo bem? Aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais um vídeo desta série de 100 ou mais videoaulas gratuitas sobre banco de dados e Axis. Alguns de vocês talvez já me conheçam por estarem acompanhando essa série de videoaulas, outros por talvez já terem lido um ou mais dos livros de minha autoria ou terem acessado o site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito conteúdo gratuito, são mais de 5.000 artigos, links para videoaulas e tem também uma loja virtual onde você encontra, além dos livros de minha autoria, e-books, videoaulas e cursos online, também muito material de mais de 200 outros autores com os quais eu mantenho parceria para a produção de conteúdo. E se você acessar o site agora, neste momento, você vai pegar todos os meus livros com excelente desconto, uma promoção muito boa que eu fiz, exclusiva para você que está assistindo essa videoaula. E além de os livros estarem com excelente desconto, eles também vão estar todos com excelentes bônus. Por exemplo, tem um livro de Excel avançado, Excel 2010 avançado, que está pela metade do preço e ainda acompanham 2 DVDs com 60 videoaulas. O livro do SQL Server 2008 R2 está com 50% de desconto e tem muitos bônus. Então, acessem lá o site, bem em cima vai ter um menu Livros do Júlio Batiste. Lá vocês vão encontrar os livros, todos os meus livros em excelente promoção e com bônus muito úteis, que vão agregar muito valor a cada um dos livros. Nós estamos então chegando a mais uma lição dessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre banco de dados e Axis. É uma série que eu criei para mostrar, principalmente para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com Axis, como desde a teoria do banco de dados, e aí nós estamos evoluindo, avançando nessa série para aprender a teoria, como criar banco de dados, tabelas, definir relacionamentos, enfim, tudo que é relativo a banco de dados e o Axis. Então é uma série onde eu abordo desde a teoria do modelo relacional. Ela é perfeita para quem é iniciante em banco de dados e Axis. Ou seja, você nunca trabalhou com banco de dados, nunca abriu o Axis na vida, mas está precisando ter a necessidade de aprender a usar o Axis. Esta série foi feita para você. Começa lá na lição 01 e vai indo. Tá? Eu vou do básico até o avançado, incluindo nas lições finais a parte de macros e programação VBA. E sempre vou passar para vocês dicas de materiais complementares de estudo. Livros, cursos online e também material gratuito no meu site. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, elogios, críticas, comentários, usem o campo comentário aqui abaixo do vídeo. E não esqueçam de indicar essas lições para a tua lista de contatos, para os teus amigos. Você pode compartilhar um link lá no Facebook, no Google+, você pode colocar uma postagem lá no Twitter, enfim, passar por e-mail o link das lições para os seus amigos, para a tua lista de contatos. Se você tiver conhecidos que você sabe que estão precisando estudar banco de dados e Axis, por gentileza, indiquem essa série de videoaulas e me ajudem a divulgar esse conteúdo. E semanalmente eu prometo para vocês que eu vou colocar aqui novas lições, uma ou duas novas lições. E podem ter certeza que essa série vai passar de 100 videoaulas. Eu acredito que vamos chegar a mais de 200 videoaulas. Tem muita coisa para abordar, para falar e conhecimento aqui para transmitir para vocês, e com as dúvidas, perguntas e sugestões de vocês, eu também aprendo muito. Essa interação é muito boa, ela nos tira da zona de conforto e faz com que eu, como autor, como produtor de conteúdo, tenha que correr atrás, tenha que ver as dúvidas, e isso gera uma aprendizagem constante. Valeu? Antes de iniciar a nossa próxima lição, eu queria indicar para vocês esse livro aqui, sobre banco de dados e Axis. Ele é simplesmente hoje o livro de Axis e banco de dados em português, perfeito para iniciantes, ou seja, para quem nunca trabalhou com banco de dados e com Axis. É o livro de Axis com este perfil em língua portuguesa mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum outro livro de Axis que venda como este livro aqui, devido à sua característica. Eu escrevi ele bem didático, muito fácil de entender, com muitas ilustrações. Então, se você tiver interesse em aprofundar ainda mais seus estudos, em acelerar os seus estudos, eu recomendo esse livro aqui. E eu preparei para vocês uma promoção bem especial, bem legal, onde
Ao comprar o livro, junto com o livro você recebe um DVD com 31 horas e meia de videoaulas de Axis. A maioria dessas 100 lições que eu estou publicando aqui no YouTube já estarão gravadas nesse DVD que você vai receber junto com o livro. Então você nem vai precisar esperar as lições semanais, já poderá ter essas lições todas em um DVD para assistir no computador a hora que você quiser, quantas vezes quiser, ao comprar esse livro. Esse livro, além desse bônus que já é espetacular, ele está com uma promoção com 50% de desconto, você acessando por este endereço aqui, bit.ly/acc básico. Então, se tiver interesse no livro, acesse esse endereço, dê uma olhada, lá tem todos os detalhes. E se ainda assim tiver alguma dúvida sobre o livro, é só me mandar um e-mail. O e-mail tem lá no meu site, tem nessa página também. Lá tem meu telefone de contato, meu Skype. Então, e podem também usar o campo comentários aqui embaixo do vídeo. É um livro que eu realmente recomendo se você for iniciante em banco de dados e Axis, tá bom? Vamos então agora ver qual o assunto dessa lição e desejo a todos um bom estudo. Obrigado por estarem me acompanhando nessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Valeu! Olá, estamos chegando aqui à nossa lição de número 43 nesta série de 100 ou mais videoaulas gratuitas sobre banco de dados e Axis. Nós já entramos na parte de programação VBA e agora na lição 43 nós vamos estudar as chamadas estruturas de decisão, aquelas que fazem um teste com base no valor do teste, se for verdadeiro ou falso, executam uma série de comandos ou outra. Se for verdadeiro, executa determinados comandos, se o teste for falso, executa outros comandos. Temos aí duas estruturas importantes, que é o if, then, else e a estrutura select case. Nesta lição nós vamos estudar em detalhes como funciona, para que serve e como utilizar essas duas estruturas ou esses dois comandos, se assim vocês preferirem. Vamos aprender através de exemplos práticos de uso dessas estruturas. Reforço aqui com vocês que é muito importante, além de assistir essa lição, vocês abrirem o Excel, abrirem o editor de código VBA e praticar os exemplos aqui propostos e fazer seus próprios testes. Se vocês apenas assistirem o vídeo sem praticar, daqui 3, 4 dias, uma semana, vocês não lembram mais nada do que assistiram no vídeo. Só assistir vídeo sem colocar em prática é ilusão, é perda de tempo. Não gera aprendizado. Estamos combinados então? Assiste aqui no vídeo, abre o Excel, abre o editor de código VBA e coloca em prática, tá? Se vocês tiverem dúvidas, e é muito natural que elas surjam, não esqueçam de usar o campo comentários que está aqui abaixo do vídeo. Essa área de comentários funciona como um fórum de discussão, para que nós possamos criar uma comunidade de aprendizagem. Vocês podem deixar as dúvidas de vocês podem responder a dúvidas deixadas por outros usuários e podem deixar suas sugestões, críticas, elogios e assim por diante. É muito útil esse campo de comentários e pode fazer com que nós criemos uma comunidade de aprendizado. E não esqueça de me ajudar na divulgação desse conteúdo, dessa série de videoaulas, né? Na descrição aqui embaixo do vídeo, além da descrição completa do que tem nesse vídeo, nesta lição, tem um link de acesso direto ao vídeo. Vocês podem compartilhar essa descrição, esse link, através das redes sociais que vocês participam, ou mandar essa descrição com um link por e-mail para os amigos, colegas que vocês saibam que têm interesse nesse assunto. Quanto mais vocês compartilhar, quanto mais comentários, mais visualizações os vídeos tiverem, mais lições eu vou trazer aqui para vocês, ok? E não esqueçam, se vocês ainda não se inscreveram no canal, cliquem aí no botão inscrever-se, confirmem a inscrição, pois tem várias vantagens. A principal delas é que é de graça, não custa nada para se inscrever no canal. E se você é inscrito no canal, quando eu publico uma nova lição, um novo vídeo, o próprio YouTube manda um e-mail para você avisando, ó, tem novo vídeo, assunto do vídeo e o link de acesso ao vídeo. Então você fica sabendo em primeira mão sempre que uma nova lição é publicada, ok? Vamos então estudar as estruturas if, then, else e a estrutura select case. Um excelente estudo para vocês. Valeu! Então vamos aqui prosseguir
e dizer o seguinte, que toda linguagem de programação, o VBA é uma linguagem de programação. Tá? Então, toda linguagem de programação existem algumas estruturas de controle e também estruturas de repetição. Então, com o VBA não é diferente. Então, agora nós vamos conhecer as principais estruturas, as duas, né, estruturas de controle, que é o if e o select case. Então, agora você vai assistir a aula teórica, também fazendo parte do curso de VB.NET, né, e depois nós vamos retornar para o Excel para fazermos os exemplos práticos. Bem, gente, então agora nós vamos passar para a segunda parte, digamos assim, né, desse curso completo de lógica de programação. Vimos até agora os comandos básicos. Agora nós vamos começar a estudar as estruturas um pouquinho mais complexas. Nesse momento nós vamos estudar as estruturas de decisão em VB.NET. E vamos começar pela estrutura if-then. Com certeza é uma das mais utilizadas. Toda vez que você precisar fazer uma verificação, né, de algum valor, você vai usar essa estrutura if-then. Então vamos lá. O comando if-then. A estrutura if-then tem por finalidade tomar uma decisão e efetuar um desvio no processamento, dependendo, é claro, da condição atribuída ser verdadeira ou falsa. Sendo a condição verdadeira, será executada a instrução que estiver escrita após o if-then. Se a instrução for falsa, serão executadas as instruções que estejam após as instruções consideradas verdadeiras. Aqui nós temos duas sintaxes e vai depender muito do que você está fazendo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, if, aí você vai colocar if, aqui a condição, comando de se a condição for verdadeira, comando se a condição for verdadeira, e o end if. Muito parecido, né, com as estruturas que nós estudamos lá na lógica, muito parecido. Toda linguagem de programação tem essa estrutura. Então, se condição for verdadeira, então executa esse comando. Você verifica que aqui só tem uma condição. Aqui nós temos um exemplo. Aqui, ó, nós criamos uma variável aprovado, ó, Jean aprovado. Então, se aprovado, então console write parabéns. Esse aprovado, observa aqui, ó, aprovado, nós nem colocamos igual a true, né? Por quê? Porque ele já está entendendo. Se isso aqui for verdadeiro, então execute esse comando. Agora, esse parabéns só vai ser executado se essa instrução for verdadeira. Se não for, ele passa direto, tá? Por isso que é chamado de estrutura de decisão, né? Ou ele vai fazer o desvio, né? A gente diz aqui, ó, vai efetuar um desvio no processamento. Quer dizer, ele vem aqui e aí ele verifica. Se for verdadeiro, aí ele entra, ó, ele desvia. Se não, ele passa direto. A outra sintaxe é se condição, então, comando se a condição for verdadeira, se não, ó, comando se a condição for falsa. Aqui ele só executa se essa condição for verdadeira. Aqui não, aqui ele faz duas verificações. Ele verifica se essa condição é verdadeira, ele faz esse comando. Se não, ele faz esse. Então, aqui, ele sempre vai entrar nesse controle. Ou se for verdadeiro, no caso, entra na primeira condição, ou se for falso, entra na segunda. Aqui ele só executa esse comando se for verdadeiro. Um exemplo aqui, Jean x as integer. Então, se x for maior do que 6, escreva x é maior do que 6. Se não, console escreve x é menor ou igual a 6. Tá? Então, ou ele é maior ou ele é menor. Então, a teoria desse comando if-then não tem muita coisa para se falar, não. Eu poderia apenas dizer isso e dizer para você que já acabou o comando se, é só isso. Mas, lógico, você só vai entender na prática, e é isso que nós vamos fazer agora. Vamos fazer agora alguns exercícios em que nós vamos utilizar essa estrutura. Com certeza, né, vai ficar melhor para o nosso aprendizado. Então, um abraço e até a próxima aula. Muito bem, então vimos aí a parte teórica sobre a estrutura de seleção if, e agora vamos fazer um exemplo prático utilizando aqui o Access. Então nós vamos continuar com o nosso formulário que nós criamos, e eu vou colocar aqui agora mais um botão, que é exatamente um botão de comando que vai trabalhar com a estrutura if. Vou cancelar aqui, ó, se quiser pode até renomear aqui para saber do que se trata, ó, if, tá?
Aqui nós vamos dar um duplo clique nele e vamos aqui na expressão de código dele, ó, no evento construtor de código, no evento ao clicar. E aqui, ó, aqui nós tivemos o primeiro botão, aqui você vai digitar os códigos. Pessoal, considerando que a aula que você vai ter agora, ela foi feita no Excel, e o Excel, nós fizemos lá através de adição de macros, então toda vez que lá no exemplo, pedir que eu executar por aqui, que eu clicar nesse botãozinho aqui, entenda isso aqui, ó, que você vai salvar o seu código, e aí você vem aqui, no modo de estrutura, e faz o evento, tá? Toda vez, no caso aqui, você vai clicar nesse botão if, que é a estrutura que nós estamos trabalhando. Ajeitou lá, você vem para o modo de estrutura, e vem para o modo de exibição para poder atualizar, e clica. Não vai acontecer nada, porque não tem nada lá, tá bom? Então, sempre que eu der um clique rápido aqui, na aula, que eu for testar o código, entenda-se isso. Você vem aqui, sempre coloca aqui, ó, no modo de estrutura e depois no modo de exibição e clica aqui. Aqui que vai ser exibido o código que vai ser feito lá. Muito bem, então vamos lá. Então vamos fazer agora um exercício prático para nós utilizarmos a estrutura de controle if-then. Então para isso nós vamos abrir aqui um documento novo. No Excel, está aberto aqui o código. Vamos criar aqui um documento novo. Vamos salvar esse documento na nossa pasta que nós estamos trabalhando. Essa pasta vai para você. Curso VB, aqui, VBA Excel. Aqui, vamos salvar esse documento como sendo... olha só, como eu quero trabalhar com macro, eu vou ter que salvá-lo bem aqui, ó. Pasta de trabalho habilitada para macro com Excel, viu? Vamos colocar assim, módulo 1, exercício if, para a gente saber do que se trata. Aqui nós não vamos ter nada. O que vai nos interessar, né? Vamos criar aqui uma macro, a macro vazia, vamos chamar de macro if. Coloca aqui qualquer letra, coloca aqui um G. Esta macro serve para estudarmos o if. Pronto. Salva a macro. Não vai ter nada, então vamos parar a macro. É uma macro vazia. E agora nós vamos editar a nossa macro. Beleza? Então aqui, o que a gente vai querer fazer aqui? Nós vamos conhecer, né, a estrutura if. Então nós já vimos a teoria, vamos agora à prática. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, duas variáveis, vou criar uma variável x e uma variável y. Vou chamar essas variáveis de inteiro. Eu vou atribuir x o valor de 10 e atribuir y o valor de 15. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta, ó. Vou imprimir o resultado de x assim, ó, se x, lembra dos operadores de comparação? Olha aí, ó, se x for menor do que y, então, aí você vai imprimir o seguinte, vamos dar uma indentação, vamos imprimir a mensagem msgbox, aí nós vamos colocar x é menor que y. E aí eu tenho que finalizar com o end if. Ok? Deu para entender, ó? Fiz a verificação. Se x for menor do que y, então imprima. X é menor do que y. Vamos executar? X é menor do que y. Imprimiu, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar 20 aqui e vamos executar. Ver o que acontece? Olha, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque esta condição não é verdadeira. Tá? Então, veja como é que funciona o if. Ele atribuiu o valor de x, que é 20, ele atribuiu o valor de y, que é 15. Aí ele faz a comparação. Ó. Aí ele faz assim, ó, x, quanto é que vale x, gente? Eu vou botar bem aqui. X vale quanto? X vale 20. Y vale 15. Pergunto para você, isso aqui é falso ou é verdadeiro? 20 é menor do que 15? Não, então isso aqui é falso. Como
essa estrutura é falsa, como isso aqui é falso, então ele não vai entrar nesse bloco. Ele só entra nesse bloco se for verdadeiro. Então, se eu colocar agora aqui 10, quando eu coloco 10, aí ele compara aqui, ó, 10 é menor do que 15? É. 10 é menor do que 15. Aí ele imprime, x é menor do que y. Assim como eu poderia fazer agora diferente, ó. Eu posso colocar aqui 20 e eu coloquei o símbolo de maior. Aí ele verifica, x é 20 e y é 15. 20 é maior do que 15? É maior do que 15. Aí ele vai imprimir, ó, x é menor do que y. Deu para entender? Então, beleza. Então, para você entender que o if, o comando só vai entrar aqui no bloco se essa condição for verdadeira, se for obedecida essa condição. Se não, ele não entra no bloco. Você observou o seguinte, vamos colocar aqui 20, exatamente, e vamos voltar para cá menos. Você observou o seguinte, quando eu executo aqui, ó, não acontece nada. Então, dá a entender, ou pelo menos dá a imaginar que ou o código está errado, né, porque você não tem nenhuma informação. Então, essa não é uma boa prática de programação. Você tem sempre que dizer alguma coisa para o usuário. Então, você vai fazer agora o uso de uma outra estrutura. Se isso aí não for verdadeiro, aí você vai usar um else. E o else vai me dizer o seguinte, ó, vamos pegar um MSGBox também com ele, e você vai dizer assim, ó, x é maior que y. Gente, o x só pode ser maior do que y ou menor do que y. Ou igual também, lógico, né? Ele pode ser maior ou menor. Então, vamos lá. Se isso aqui for verdadeiro, ele entra aqui. Qualquer valor diferente desse, ele vai entrar aqui. Isso aqui está escrito assim, ó. Se x for menor do que y, então imprima x é menor do que y. Se não, x é maior do que y. Vamos executar? Olha como agora imprimimos o maior. Tá? Então, alguma coisa, eu vou colocar bem aqui, ó, else, só para você saber que foi o else. Tá bom? Ó, entrou no else. Se eu colocar aqui 10, vou colocar aqui o if, só para você saber que ele entrou no bloco if. Entrou no if. Deu para entender? Então, ele faz a verificação. Agora, olha uma coisa aqui, ó. E se eu colocar assim? Pergunto para você. Agora é igual, ó. X é igual a y. X não é menor do que y. Ele vai imprimir x é menor, o if, ou x é menor, no caso aqui, o if, ou ele vai imprimir o else. Qual é que você acha? Vai imprimir o else. Por quê, gente? Porque igual não é menor. Então, qualquer valor que é diferente desse vai ser impresso neste if, neste else. Deu para entender? Então, assim você tem digamos assim, uma outra forma de trabalhar com o if. Você tinha uma estrutura simples, né? If, else, if and if, e agora você tem uma estrutura mais complexa. Você tem o if, else and if, tá? Gente, agora vamos aumentar um pouco mais a nossa estrutura. Veja, existem 3 operadores que pode acontecer aí. Pode ser maior, igual ou diferente. Você viu que aqui, nessa opção, eu coloquei igual. Quando eu coloquei igual, ele não imprimiu esse, porque foi falso, mas ele imprimiu esse. E aqui está me dizendo que x é maior do que y. E x não é maior do que y. X é o quê? É igual a y. Então, aqui nós poderíamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos poder utilizar uma outra estrutura que é chamada de else if. O que é o else if? O else if você vai ter um else e um if, ou seja, não é assim, não. Se não, se, por exemplo, se x for menor do que y, imprime isso. Se não, se x, agora, ó, se x for igual a y, aí você vai, opa, faltou um nem aqui. Ainda bem que ele diz para nós. Se não, se x for igual a y, agora você vai imprimir assim, ó, MSG box x é
igual a y. Olha, eu vou colocar aqui, ó, o else if para saber que a gente entrou aqui, tá? Aí, olha só, eu posso colocar um else if ou simplesmente um else. Ok? Olha como vai funcionar agora. X pode ser menor do que y, x pode ser igual a y, ou x pode ser maior do que y. Vamos executar? Qual que vai imprimir agora? Igual. Olha isso. Agora sim, ó, deu certo. Tanto que se eu vou colocar aqui, ó, vou colocar 20. Olha, ó, 20 é maior, não é maior? Então tem que imprimir esse aqui, ó. X é maior do que y. Vamos ver se imprime. X é maior do que y. Beleza. Agora eu vou colocar menor, né? X é menor do que y. Para x ser menor do que y, vamos colocar aqui 30. Então tem que imprimir agora o primeiro, ó. X é menor do que y. Vamos imprimir? Olha aí, ó. X menor do que y. Viu aí? Eu poderia estar colocando várias e vários else ifs aí, você não tem, poderia colocar uma outra condição aqui, ó. Sei lá. Poderia, ó, um else if, colocar outra condição aqui, ele ia continuar executando do mesmo jeito. Então, nós vimos aqui as três possibilidades de trabalharmos com o if. Só recapitulando. Ele faz a verificação, ele só entra no bloco. Pessoal, você observou que eu coloquei as estruturas aqui e mais para dentro eu coloquei o conteúdo. Isso a gente chama na programação de indentação. Se você colocar o seu código desse jeito aqui, ó, é um código feio e poluído e ninguém entende. Você não deve colocar assim, ó. Você tem sempre que dar uma tabulação e todos os comandos que estiverem dentro de um bloco de comando, você tem que colocar um pouquinho mais afastado de todas as estruturas. Quer seja a estrutura if, quer seja a estrutura while, que a gente vai ver, quer seja um switch case, né? Então, nesse caso, você tem que colocar sempre uma indentação, beleza? Então, nós vimos aqui as três possibilidades. Olha, nós vimos um if, and if, nós vimos um if, else, e nós vimos um if, else. E eu disse para você que você poderia continuar isso aqui. Mas com este exemplo, já é o suficiente para você entender um pouco da estrutura if. Você só vai entender programação programando. Não tem muita coisa ainda pela frente. Agora, o que nós queríamos passar era esse conhecimento. Na próxima aula, nós vamos conhecer uma outra estrutura, né? Também uma estrutura de seleção, que é a estrutura select case. Muito bem, pessoal. Então, vamos prosseguir aqui com o nosso curso de programação VBA no Excel. Nosso curso está ficando cada vez mais interessante. Nós já estamos começando, né, a programar. E agora nós vamos conhecer mais uma estrutura de controle, que é a estrutura select case. Essa estrutura select case, assim como a estrutura if, né, nós vamos ver primeiramente a teoria, baseada no curso de VB.NET que a gente fez, e depois nós vamos voltar para o Excel e fazer o exemplo prático, né, do select case. Então, é isso. Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de lógica de programação em .NET. Nós vimos na aula anterior o estudo da estrutura de controle, o if, né, e o then. Agora nós temos também a outra estrutura de decisão. Nós vamos ver agora a estrutura select case. Então você pode utilizar tanto o if, then, como você pode utilizar o select case. Dependendo daquilo que você está fazendo, é mais interessante, ora você utilizar o if, ora você usar o select, vai depender muito do que você está utilizando. Então, o comando select case, ele serve para simplificar os comandos de desvio condicional if then, quando temos múltiplas opções a testar. Então, em vez de usarmos múltiplos comandos if then, que vão testar cada um dos diferentes valores assumidos por uma variável ou expressão, nós poderemos utilizar um único comando select case, que possui uma forma de escrita mais simplificada e elegante, entre aspas, né? Então, o que significa esse comando? Então, você tem, por exemplo, uma variável, e essa variável ela pode, né, receber vários valores. Então, se essa variável que pode receber vários valores, por exemplo, uma variável nota, digamos que você tenha valores menores que 5, maiores que 3, 6, 7,
cada valor individualmente representaria uma coisa. Então, se cada valor individualmente representar uma coisa, ao invés de você estar colocando se nota igual a 3, se nota igual a 4, else if nota igual a 5, se não, se nota igual a 6, você pode utilizar o comando case. O comando case ele vai facilitar esse tipo de estrutura, né? Você vai entender isso melhor na prática. Então, qual é a sintaxe desse comando select case? Temos aqui, ó, select case, aqui a expressão, né? Vamos fazer logo comparando com esse, ó. Por exemplo, select case, aqui eu tenho, ó, select case quantidade, ó. Então, vamos supor que eu tenho uma quantidade. Então, case, aí você coloca case, item do teste 1. Então, chama o comando 1. Por exemplo, case igual a 1, né? Caso seja 1. Então, chama a rotina 1. Case, item do teste 2. Então, o comando 2, chama 2. Case, item do teste tal, e assim, N até o comando N. Aqui nós temos um case else, que ele é facultativo, você pode utilizar como não. O que significa esse case else? Quer dizer, se não for nenhuma dessas opções que você coloca aqui, então ele vai executar o comando que estiver depois do case else. Você pode observar também que você pode colocar, ó, valores com vírgula. Ó. Por exemplo, case 2,4, 5, né? Quer dizer o quê? Se para o comando 2, se a opção 2, a opção 4 tiverem a mesma rotina, em vez de você colocar case 2 aqui, colocar a rotina 2 e case 4 a rotina 2, você pode agrupar. Ó, você pode agrupar quantos você quiser. Ó, case 2, 4, 6, 8, né? E assim sucessivamente. Então você pode agrupar. Como também você pode agrupar um intervalo. Aqui está dizendo assim, ó, de 5 até 9. Chama a rotina 3. Tá? Então você pode um valor só, mais de um valor separado por vírgula. E aí você tem esses valores alternados, né, de acordo com os números que estão sendo separados. Também você pode ter um intervalo. Ó. Case de 5 to 9 significa de 5 até 9. Então chame a rotina 3. Ou o case else, quer dizer, não é nenhum desses. Então chama essa rotina e aqui end select. Temos um exemplo aqui do comando select case, né? Temos um exemplo. E aqui, paralelo a ele, nós fizemos aqui um exemplo usando a estrutura if. Então eu tenho aqui, ó, if número as, né, em teste. Cria uma variável número chamado inteiro. Coloquei, ó, se o número for igual a 0, escreva 0. Se o número for igual a 1, escreva 1. Se o número for igual, se o número é igual a 2, escreva 2. Se o número é igual a 3, escreva. Então aqui eu usei vários ifs. Aqui, ó, eu usei o case, ó. Apenas coloquei a variável uma vez, ó, select case número, a variável número. Quer dizer, ó, case 0, quer dizer, quando ela assumir o valor 0, aí executa. Case 1, aí executa. 2, 3, né? Se não, número maior do que 3. Então aqui nós temos um pequeno exemplo. Tá? Então aqui a select case. Vamos fazer um exemplo agora utilizando o VB.NET, para que esse conhecimento fique mais fixo, né, na nossa cabeça. Próxima aula, então, nós vamos fazer um exemplo do comando select case. Paralelamente a isso, nós vamos fazer o mesmo exemplo utilizando o if. Não é que você não possa utilizar o if, você pode, mas você pode tanto utilizar o if como utilizar o case. Então vamos lá. Muito bem, então vamos fazer aqui um exemplo agora, trabalhando com o select case. Então para isso vamos preparar aqui o nosso formulário e nós vamos aqui colocar mais um botão de comando. Vamos cancelar e eu coloco aqui o nome select case. Vamos aqui no evento ao clicar, construtor, e aqui vai ficar o nosso código, certo? Aqui que você vai colocar o código. Pessoal, da mesma forma que foi com a estrutura if, então toda vez que durante a aula eu clicar aqui nesse botãozinho verde ou a pressionar F5, significa que você vai ter que vir aqui, executar e clicar em cima de select case. Toda vez que você alterar o código, você vem para o modo de design e volta para o modo de estrutura para poder atualizar aqui, senão ele não atualiza. Aí você atualiza aqui, beleza? Então vamos aqui dar início então à nossa aula o nosso exercício de select case. Muito bem, pessoal, vamos prosseguir aqui com o nosso curso. Vamos fazer agora um exemplo prático utilizando o select case.
Então vamos abrir aqui um documento novo. Vamos salvar este documento aqui na nossa pasta. Vamos salvar o documento com o nome de, tá aqui, curso VBA Excel, exercícios. Vamos salvá-lo com o nome de módulo 1, exercício Select Case. Ok? Então nós vamos aqui criar uma macro. Vamos gravar aqui uma macro. Vamos chamar essa macro de macro select, somente para testar mesmo. Colocar aqui Ctrl O, P, pode ser P. Macro para estudar select case. Pronto, vamos salvar e vamos parar. E agora vamos para macro e vamos editar. Ok? O objetivo dessa macro é conhecermos o select case. O que é o select case? Nós tínhamos o if. O if, ele verifica uma condição. Se aquela condição for verdadeira, ele entra, né, na condição. O select case é diferente. O select case, ele vai ter uma lista de resultados. E aí, se ele encontrar o resultado, tipo assim, ó, vamos supor, eu tenho um valor. Caso esse valor seja tanto, faça isso. Caso seja tanto, faça isso. Caso seja tanto, faça isso. Ele vai verificando, né, uma lista de valores. Por exemplo, vamos criar aqui uma variável din, chamar ela de x, e eu vou atribuir a x o valor de 10. Você observa que os nossos exemplos, eles não estão dinâmicos, né? Eu não estou pegando o valor que eu digitar, eu simplesmente já estou executando, porque nós só estamos conhecendo a estrutura, mas vamos chegar nesse estágio. Então, eu vou usar agora a estrutura select case x. E aí eu vou verificar o seguinte, ó, ele diz assim, ó, selecione caso x, aí você vai colocar, dá um espaço aqui, ó, case, caso for 2, por exemplo, aí vamos dar você vai imprimir MSG box x igual a 2. Aí, caso, case, 3, por exemplo. MSG box x igual a 3. E assim, eu vou copiar aqui, ó. Opa. Copiar aqui. Aqui vamos colocar 4. Aqui 5. Aqui 6. Aqui, na verdade, nós temos um exemplo muito 8. 9, 10, 11, 12, e bem aqui chega. Então, aqui nós vamos precisar colocar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí você também tem o case else. Quer dizer, se não for nenhum desses, então imprima MSG box x não é nenhum destes valores. Pronto. E aí você finaliza o select case com o end select. Morreu. Pronto. Vamos colocar aqui como sendo 4. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai verificar o x. No caso, o x é 4, né? Aí ele vem aqui, ó, seleciona x. Caso o x seja 2, ele imprime 2. Caso seja 3, x igual a 3. Vamos executar? Olha aí, ó. X igual a 4. Morreu. Simples, né? Você coloca aqui, ó. Você coloca aqui 5. Vou imprimir x igual a 5. Você coloca aqui 50. O que vai acontecer? Ele vai imprimir, ó, x
não é nenhum desses valores. Então essa é a estrutura Select Case. Em cada um dos casos, o valor de x está sendo testado. Quando for encontrado um valor coincidente com o de x, os comandos abaixo deste case serão executados. Na próxima aula, nós vamos conhecer a estrutura de repetição for next. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, de mais essa lição sobre banco de dados e Access. Conforme eu comentei com vocês lá no início, preparei uma oferta especial sobre esse livro aqui, que é de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Treinamento básico com exemplos práticos passo a passo. Esse livro tem toda essa parte que vocês estão vendo, desde a teoria sobre o modelo relacional de dados até a criação de banco de dados, tabelas, relacionamentos, consultas, formulários, relatórios e até uma introdução a macros e VBA. É um livro com 564 páginas, é de minha autoria e publicado pela editora Instituto Alfa. É um livro perfeito para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com Access e não sabe por onde começar. No livro eu vou conduzindo você passo a passo a criar tabelas, criar banco de dados, criar os campos de cada tabela, configurar as propriedades de cada campo, depois inserir dados nas tabelas, importar dados, criar consultas, definir critérios, depois nós vamos para a parte de formulários, depois relatórios e encerramos com uma introdução a macros e VBA. Nesse endereço que eu coloco aqui em cima e também em parte de baixo da tela, eu preparei uma promoção bem especial para vocês na compra desse livro. O preço normal que vocês pagam nas livrarias e em outros sites é R$ 149. Eu preparei com exclusividade para quem acessa por esse endereço aqui, uma promoção por R$ 79,00 mais o frete. O frete você calcula na hora, você informa o teu CEP e o sistema vai te informar as opções de envio e o custo de cada opção e o prazo de cada opção. Além desse preço, com quase 50% de desconto, você vai receber, fazendo a compra através deste endereço aqui, um DVD com mais de 32 horas de videoaulas sobre Access. São videoaulas bem completas, bem passo a passo, e muitas das videoaulas dessa série de 100 videoaulas, a maioria delas, vão estar dentro deste DVD que você vai receber ao comprar esse livro aqui. É um livro perfeito, repito, para quem é iniciante no Access e tenho certeza que você vai gostar muito e vai poder te ajudar muito. Além disso, esse pacote de bônus aqui, videoaulas de Access básico e prático, videoaula só sobre consultas, uma videoaula, a parte intermediária de consultas e formulários e relatórios, uma só sobre formulários e macros e uma com a parte avançada mais a introdução à programação VBA. São 32 horas e meia de videoaulas que pode ter certeza que vão ajudar muito no teu aprendizado. Embora elas sejam baseadas no Access 2007, elas se aplicam 100% ao Access 2010 e ao Access 2013, tranquilamente, sem nenhuma modificação. Além dessas 32 horas e meia de videoaula, você recebe também um pacote com 3.167 e-books de brindes, gravados também no DVD, e mais um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel. Só o conteúdo do DVD de brinde vale bem mais do que você vai pagar pelo livro. Então, criei essa oferta especial para você que me acompanha através dessas videoaulas aqui no canal no YouTube e também através do Facebook. Acessando através desse link aqui, você tem então essa opção de comprar com esse ótimo desconto e ainda ganhar esse DVD com todos esses brindes aqui. Fica aqui a minha oferta para você. Se você estiver interessado, é só clicar nesse endereço e fazer a compra do livro. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. A seguir eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês do trabalho do colega Manuel Jailton, que é também criador junto comigo dessa série de videoaulas. Caso vocês tenham interesse em algum dos cursos dele, na sequência aqui eu vou apresentar um pouco mais, ok? Valeu! Conforme eu falei para vocês lá no início da videoaula, essa série de videoaulas foi criada, algumas eu criei diretamente, outras o colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria há mais de 10 anos, eu
revendo o conteúdo dele no meu site e forneço conteúdo meu escrito, formato de e-book, de livros, para ele criar videoaulas com base no conteúdo de minha autoria. Essa série de 100 videoaulas sobre Access e banco de dados, algumas foram criadas pelo colega Manuel Jailton e outras eu criei e outras nós em conjunto criamos. Então aqui eu apresento mais alguns trabalhos do colega Manuel Jailton, caso vocês tenham interesse, fica a dica e fica os links para mais informações. Essas formações mais novas que eu estou colocando nesse slide são formações que ele criou baseado num método de ensino que ele mesmo criou, chamado de método Ágora, que é um método que se propõe a ensinar você 10 vezes mais rápido, garante que você aprende 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Vale a pena conhecer, é um trabalho que eu recomendo. Aqui temos uma formação completa em PHP, onde mesmo quem não sabe nada de programação, começa desde o básico, desde a lógica de programação e vai evoluindo até a criação de sistemas completos, incluindo uma loja virtual completa e funcional. Inclusive a parte de pagamentos, integração com PagSeguro e assim por diante. É uma formação completa com mais de 200 horas de videoaulas. Aqui nesse endereço vocês encontram todas as informações sobre a formação PHP. Tem uma formação em Java, que é a mesma proposta da formação PHP, só que ao invés de PHP, obviamente, usando a linguagem Java. Também é baseada no método Ágora, desenvolvido pelo colega Jailton, que se propõe onde você aprenda de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Também pode ser feita por quem é completamente iniciante em programação. São 203 horas de videoaulas e fica aqui o endereço para mais informações. E por fim, se você é daqueles que vem brigando há anos com a matemática, ou tem um filho, um conhecido, um sobrinho, alguém que está com dificuldades de matemática e precisa aprender e aprender de maneira rápida e consistente, fica aqui a indicação da formação completa em matemática, também baseada no método Ágora, e aqui o endereço para todas as informações sobre essa formação. Ao longo dos últimos 10 anos, aí nós já temos mais de 15 mil alunos formados em diferentes cursos de Delphi, de PHP, de Java, de Access, de Excel, de MySQL, de modelagem de dados e assim por diante. Tem um trabalho muito extenso e muito interessante do colega Manuel Jailton. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, PHP ou Java ou matemática, fica aqui as dicas do trabalho do nosso colega Manuel Jailton. Valeu! Já conversei demais, já me estendi demais. Até a próxima lição.